chegamos então na última aula sobre polinômios. A gente já viu na aula passada, se você não viu, Briot-Ruffini, Teorema do Resto, volta lá, vai na playlist e reveja. Eu estou retomando o Teorema do Resto para avançar um pouco mais a respeito dele, tá bom? Então, vamos lembrar, o Teorema do Resto, já visto na aula passada, dizia o seguinte: se eu tenho um polinômio dividido por x menos a, observa, é um polinômio de primeiro grau, x menos a pode ser x menos 1, x mais 2, qualquer coisa do gênero, tá? Eu pego e calculo a raiz. O que é a raiz? Eu igualo isso aqui a zero. Qual é a raiz aqui? É a menos a dá zero. Eu pego essa raiz e calculo o valor numérico do polinômio, desse dividendo, calculo o valor numérico para a raiz deste polinômio, que é o divisor, tá? E o valor numérico vai ser o resto, dado que o resto é um número, né? Quando eu divido um polinômio por um polinômio de grau 1, o resto é um número, não tem grau, certo? Ok, muito bem. Qual é a novidade que a gente está vendo? É que este teorema, né, esta regra, esse teorema, ele vai valer para divisão por qualquer polinômio de primeiro grau. Não precisa ser mais um x, tá? O coeficiente não precisa ser mais um, que nem aqui. Pode ser qualquer coeficiente. Então a gente generalizou aqui para ax mais b. Veja o que você faz. Vamos achar aqui um cantinho. Você pega esse ax mais b. Então, estou dividindo o polinômio p de x, em vez de x menos a, por ax mais b, certo? Você iguala ele a zero. Você vai descobrir quem? Vai descobrir a raiz desse polinômio. Ou seja, qual é o valor de x que faz ele virar zero. Então, passa o b para o lado de lá, ó. Você vai ficar com ax igual a menos b, né? Ax igual a menos b. Passa o a dividindo e você vai ter o x igual a menos b sobre a. Você entendeu? Então, a raiz, esse menos b sobre a, nada mais é do que a raiz desse polinômio. Combinado? O que você faz? Você pega a raiz do divisor, calcula o valor numérico do polinômio, que é o dividendo, para essa raiz. Pronto, você achou o resto. Tá bom? Poxa, isso ajuda pra caramba, principalmente quando você quer saber se um polinômio é divisível pelo outro. Isso vai ser muito importante, a gente já vai ver, tá bom? Muito bem, então essa é a novidade do Teorema do Resto, vale para qualquer divisão por qualquer polinômio de primeiro grau, tá bom? Professor, prova, vamos ver? Olha só, quando você tem um polinômio p de x dividido por um divisor, ax mais b, né? Eu mantive aqui o formato do primeiro grau, você vai ter um quociente. Veja, como eu não sei quem é o p de x, eu não sei quem é o quociente. Eu só sei que é um grau a menos. Se o p de x for um polinômio de sétimo grau, o q de x vai ser de sexto grau. Tá certo? Muito bem. Se eu divido esse por esse, dá q de x, tem um resto r. Eu posso escrever a seguinte relação: quociente vezes o divisor mais o resto, vai ter que dar o dividendo. Isto vale para qualquer divisão, inclusive com números, e você sabe disso, não é? Então vamos lá. Eu escrevi isso aqui, olha. Esse divisor vezes o q de x, ó, esse vezes esse, mais o resto, igual a p de x, tá bom? Mas eis que, se isso vale para qualquer x, vale também para menos b sobre a. E menos b sobre a zero esse parênteses, olha só. Se eu colocar no lugar de x aqui, olha, p de menos b sobre a, q de menos b sobre a, e colocar no lugar desse x o valor menos b sobre a, ó, menos b sobre a no lugar do x aqui, tá bom? O que vai acontecer? O a vai cancelar e menos b com b vai dar zero. Ah, que legal. Claro, não é a raiz, não é o que faz ele virar zero, é a raiz. Então você vai ter que zero vezes, então observa que zero vezes, não importa qual vai ser o valor de q de b menos a, certo? Qualquer que seja o valor, zero vezes esse valor vai dar zero. O que sobrou? Esse cara some, sobrou que o resto é igual ao p de menos b sobre a, que é o que você queria provar. Tá certo? Então, está aqui o Teorema do Resto. Use e abuse, veremos a seguir com exercícios, tá bom? Daqui, gente, deriva o teorema do D'Alembert, tá? É como se fosse... O D'Alembert foi esperto, aí foi ele que escreveu, mas na verdade ele escreveu isso, tá? Ele está dizendo que o polinômio p de x é divisível por um polinômio de primeiro grau, ax mais b, se e somente se o valor numérico para b menos b sobre a, ou seja, a raiz disso, né, for igual a zero.
Claro, ele está dizendo que um polinômio só é divisível pelo outro se o resto for zero, tá certo? E como você já sabe que o resto, esse P de menos B sobre A é o resto, pronto, quando esse P de menos A, de B menos A der zero, é porque o polinômio é divisível pelo outro. Tranquilo? E agora o teorema da divisibilidade. Muito bom, vamos usar muito esse teorema lá na parte de equações algébricas. Entenda, dado um polinômio P de x de grau 2 ou maior, grau 2, grau 3, etc., que é divisível por ax mais b e também por cx mais d. Então veja bem, você descobre que ele é divisível por um polinômio de primeiro grau, mas também é divisível por um outro polinômio de primeiro grau. São dois polinômios de primeiro grau diferentes, de acordo? Ok. Se ele for divisível por este, você já sabe quando é que ele é divisível, sabe checar. E for divisível pelo segundo, também, ele será divisível pelo produto dos dois. Sacou? Ok. Quando você multiplicar os dois de primeiro grau, vai dar um de segundo grau. Esse é o motivo de valer só para grau maior ou igual a 2. Perfeito? Muito bem. Vamos ver uma aplicação disso. Vou fazer aqui alguns exercícios só para a gente fixar, mas você vai fechar essa matéria com chave de ouro nas equações algébricas. A gente vai fazer bastante exercício lá, tá bom? Mas, por hora, vamos fazer alguns aqui. O primeiro, obtenha o resto da divisão de, olha aqui, você tem um polinômio x cubo, terceiro grau, mais 2x quadrado, menos 5x menos 6, por x mais 1. Observa que ele quer só o resto. Você pode dividir pelo método da chave e descobrir o resto e responder, tá bom? Se for uma prova descritiva, ele pode exigir, dizer assim, usando o teorema do resto, não é? E se você lembrar do teorema do resto, vamos por ele. O que é o teorema do resto? Se você vai dividir, esse cara é o divisor por x mais 1, você vai achar a raiz, não é isso? A raiz desse x mais 1. Quem é a raiz de x mais 1? É menos 1, porque menos 1 mais 1 faz aquilo virar zero. Isso quer dizer raiz. Mas você tem direito de fazer x mais 1 igual a zero para descobrir, passando 1 para o lado de lá, que a raiz é menos 1, certo? Ou seja, x igual a menos 1. Tranquilo aí? Legal. E aí o resto, professor? Você, usando o teorema do resto, sabe que o valor numérico, tá certo, deste polinômio aqui, tá? Para essa raiz, para menos 1, vai ser o resto. Então, olha o que você vai fazer. Você vai dizer que o resto é igual. Você vai copiar todo esse polinômio, só que no lugar do x agora, você vai botar o menos 1. Então, onde está x ao cubo? Menos 1 ao cubo. Mais 2 vezes, onde está x ao quadrado? Menos 1 ao quadrado. Você entendeu como é que funciona? Menos 5 vezes x, mas x é menos 1, vezes menos 1, menos 6. Então, observa, é o mesmo polinômio, só que agora você vai obter o valor numérico para menos 1. E este resultado vai ser o resto da divisão, sem você precisar dividir. Então, ele é bem mais rápido, né? Isso aqui vai ficar igual a quanto? Menos 1 ao cubo é menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo, vezes 2, mais 2. Menos com menos dá mais, então 5 vezes 1, mais 5. Menos 6. Vamos embora? Menos 6 com 5 dá menos 1. Com menos 1 dá menos 2. Com 2 dá 0. Opa, que legal. Nosso resto aqui deu 0. Tá bom? É isso. E se o resto deu 0, tem o teorema de D'Alembert, não é isso? Se o P de menos 1 dá 0, significa que este polinômio é divisível por x mais 1. Então, se eu dividir ele por x mais 1, fizer toda a divisão, o resto vai ter que ser 0. Facinho assim, tranquilo. Mas no momento, quando eu quero saber, na maioria das vezes, né, às vezes você não vai precisar o resultado da divisão, às vezes você vai precisar saber se é divisível ou não. Então, essa é a técnica. Mais uma vez, ele pede para você fazer o resto também deste polinômio, mas agora por x menos 2. Ora, você vai usar a mesma técnica. Você vai achar a raiz de x menos 2. Você vai fazer x menos 2 igual a 0. Passa o 2 para o outro lado, não é isso? Então, você vai ter que x é igual a 2. Então, a raiz, tá? A raiz deste polinômio é 2.
Perfeito? Muito bem. Como é que você acha o resto da divisão do polinômio grandão por x menos 2? Colocando 2 no lugar do x, calculando o valor numérico, não é isso? Do polinômio. Então, resto igual para x igual a 2, só que agora não é menos 1, agora é 2, né, que você vai por lá. Então, x ao cubo vira 2 ao cubo, mais 2 vezes 2 ao quadrado, ó, x ao quadrado. Menos 5x, menos 5x é 2, vezes 2, menos 6, certo? Muito bem, vamos embora. Isso aqui deu quanto? 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, vezes 2, mais 8. 2 vezes 5, né? Menos 10, menos 6. Pessoal, 8 mais 8, 16, menos 10 dá 6, 6 menos 6 dá 0. Ah, que legal! O resto aqui também deu 0. Olha o que você descobriu. Que este polinômio, x cubo mais 2x quadrado menos 5x menos 6, é divisível por x menos 2 também. Legal? Ok, foi uma coincidência. Claro, eu montei o exercício de propósito para dar essa coincidência, para você lembrar desse teorema da divisibilidade. Repare, o que ele diz? Se o polinômio x3 mais 2x quadrado menos 5x menos 6 é divisível por x mais 1 e também é divisível por x menos 2, ele está afirmando, o teorema da divisibilidade, que ele deverá ser divisível por x mais 1 vezes x menos 2. Certo? Vamos checar? Vamos checar? É o exercício 2. Repara o seguinte, se você fizer x mais 1 vezes x menos 2, você vai ter exatamente este polinômio aqui, tá? Vamos checar, vai. X mais 1, o que eu falei? X mais 1 vezes x menos 2. Vamos ver se está certo, né? O exercício. Então vai lá. X vezes x, x quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. 1 vezes x mais x e 1 vezes menos 2, menos 2. Isso vai dar x quadrado. Menos 2x mais x vai dar menos x, menos 2, exato. Então, de fato, o meu divisor agora é este produto, entendeu? Como eu já sei que este polinômio é divisível por x mais 1, e ele também é divisível por x menos 2, eu sei que ele é divisível pelo produto, por este teorema. Sacou? Muito bem. Ele quer que você divida pelo método da chave, claro, para você entender que é igual. E recordar o método da chave. Como é que é o método da chave? Eu escrevo lá x cubo mais 2x quadrado menos 5x menos 6, tá bom? Certinho? Certinho. Faço aqui a chave, não é? E quem que eu vou colocar aqui? Eu vou dividir por x quadrado menos x menos 2. X quadrado menos x menos 2. Gente, se esse teorema estiver correto, meu resto tem que dar 0. Vamos embora? Vamos lá. Como é que divide, cara? Pega o primeiro aqui de maior grau, que é o x3, e divide pelo primeiro lá. Lembrou? Ok. O resto você esquece. O resto acompanha. Quanto é x3 por x quadrado? Ah, é x, professor. Por quê? Porque x vezes x quadrado dá x3. Poxa, legal. E aí o que você faz? Você vai multiplicar esse x, tem que aplicar a distributiva pelo divisor. Só que quando vai para lá, você vai subtrair, né? Então eu vou multiplicando e já trocando o sinal, de acordo? Então vamos lá, x vezes x quadrado, x cubo, troca o sinal. X vezes menos x quadrado, né? Ah, deu menos, troca o sinal, fica mais. X vezes menos 2x, dá menos 2x. Professor, tem que trocar o sinal, é verdade. Então, deu negativo lá, positivo aqui, porque é menos o valor, ok? Passa o traço, soma, lembrando que o primeirão sempre vai zerar, porque você dividiu ele por esse, então ele vai zerar sempre, e o resto você prossegue. Vamos lá, 2x quadrado mais x quadrado dá 3x quadrado, menos 5x com mais 2x dá menos 3x, e baixa o menos 6. E agora divide esse por aquele. A mesma técnica, vamos embora. 3x quadrado por x quadrado, opa! Vai dar mais 3, ó. 3, né? 3 vezes x quadrado dá 3x quadrado. Só que quando vem para cá, você troca o sinal e sai multiplicando. Menos 3x. Aqui você vai escrever mais 3x.
menos 6. Aqui você vai escrever mais 6. O primeiro sempre zera, mas eis que agora esse também zerou e esse também zerou. E o seu resto deu 0. Então, veja bem, este polinômio de fato é divisível por x² menos x menos 2, que é o resultado deste produto, e o quociente é x mais 3. Combinado, pessoal? Ok, vejo vocês nas equações polinomiais ou equações algébricas, é a mesma coisa, tá bom? Até a próxima aula, obrigado pela atenção.